Então aqui eu coloquei uns desenhos do Bridgman, em que ele fala sobre isso, né? Essas 3 grandes massas que a gente está estudando. E que ele também usa isso como caixas, né? Ele ensinava isso como caixas. E pensava isso como caixa nos desenhos dele, né? O Bridgman, eu já falei outras vezes, mas ele é em outras aulas também. Mas ele é um artista bem difícil de estudar, né? Ele é um artista mais avançado de estudar, porque ele dava aula desenhando de imaginação. Esses desenhos provavelmente foram feitos de imaginação nas aulas que ele dava, e esses desenhos aí foram recolhidos e colocados em livros pra se estudar hoje, né? Só que o texto não foi ele que escreveu, né? Ele não escrevia muito dos textos, assim. Ele dava as aulas ao vivo, algumas eram gravadas, porque essas aulas aconteceram, sei lá, há 80 anos atrás, 50 anos atrás, né? Ele é bem antigo, um pouco mais de tempo até. E muitas coisas do livro foram reescritas, né? Por, sei lá, assistentes ou pessoas da editora que não entendiam... Parecem não entender muito de desenho, assim, ou alunos deles que não tiveram tanta clareza dele, assim. Eu já vi o Marshall Vendorf falando disso em outros livros também, o livro do Rei, que não foi escrito por ele, mas tem certos desenhos e foi feito baseado em gravações, né? Então, é bom estudar para ver as figuras, mas para entender as figuras tem que ter uma base boa, né? Tem que já saber um pouco de anatomia e saber o que enxergar, porque se ele te mostra isso com um texto mal escrito, né? Um texto confuso, que não fala sobre isso direito, e um desenho assim, tu fica meio sem saber o que olhar, né? Como estudar. Mas eu vou ir trazendo informações sobre o Bridgman nessa aula, e conforme a gente for avançando, a gente vai vendo cada vez mais o Bridgman, porque ele é um ótimo artista de estudar, né? As pessoas... Com certeza todo mundo já deve ter... Todo mundo que estuda em algum momento vai falar do Bridgman, porque ele é tão bom, né? Ele é tão bom assim. Apesar dos textos serem ruins, né? E muita gente, às vezes, acaba recomendando o Bridgman sem ler, né? Tipo, sabe que Bridgman é famoso e recomenda. Foi o caso comigo, assim. Eu perguntei para uma professora o que estudar de anatomia, aí ela falou Bridgman, e eu, tá, legal. Aí eu comprei livros do Bridgman e não entendi nada, assim, né? Tu fica se sentindo mega perdidão, assim. Que aí depois de muito tempo estudando outros livros, estudando no Hampton, eu consegui pegar o Bridgman e entender melhor, né? Tirar proveito dos estudos do desenho dele. E voltando ao assunto, ele separa nas mesmas 3 massas que a gente estava falando, que é o crânio, a caixa torácica, né? Que ele chama aqui de cage, rib cage. A cabeça é o crânio, o quadrado todo, o crânio é só esse redondinho. E a pelvis. E aí dentro disso ele separa algumas landmarks, né? O que são landmarks? São pontos de referência, são aquelas partes do osso que estão sempre em relação umas com as outras, né? Elas não se movem em relação umas com as outras. Por exemplo, se a pelvis se inclina, como é o caso desse desenho aqui, ela sempre se mantém em relação, né? Vai ter um espaço maior aqui, e essa aqui vai ter um espaço menor, né? Ela sobe. Nunca vai ficar um ponto parado e o outro ponto se mexer, por exemplo, assim, né? Nunca vai estar um ponto se mexendo e o outro parado. Eles sempre vão se mexer um em relação ao outro, né? A pelve sobe, ela desce o outro lado. Então são ótimos pontos de se ter em mente, né? Diferente, por exemplo, de tu usar o mamilo de referência, que se a pessoa levanta o braço, um mamilo sobe, o outro fica parado e tu já perdeu a tua referência, né? Ou, por exemplo, um joelho do outro que eles se mexem independentemente, esses pontos eles estão sempre juntos e são super úteis de se usar. Aí aqui, ele comenta do sternum, que é esse osso central, que é tipo uma gravatinha. A gente vai ver ele no esqueleto nas aulas mais pra frente. Ele comenta do ilhus, pubis e o isquium, né? Então, pubis aqui. O ilhus é a crista ilíaca, né? Ilhus, ilíaca, essa crista, que é o que a gente usa para construir a nossa caixa em perspectiva. A gente está usando a crista ilíaca ali, né? E o isquium é essa regiãozinha de baixo que ele desenhou aqui, ó, é a parte da bunda ali, né? Ou embaixo aqui, né? A bunda tá aqui, ela se gruda no isquium, se gruda por tudo aqui, né? Se gruda no cóccix, no sacrum e no isquium, ela pega tudo aqui, né? O glúteo. Então, a gente vai também estudar isso mais pra frente e ver melhor no esqueleto depois. O que é interessante de ver aqui é essa simplificação que o Bridgman já está fazendo, né? Não só das caixas, mas quando ele vai copiar o esqueleto, ele transforma a caixa torácica em algo limpo, né? Ele reduz, ele economiza a linha. E isso é importante para estudar, é a eficiência de se estudar, né? Então não fiquem copiando os micro detalhezinhos, a micro rachadurinha de cada osso,
foca em pegar e simplificar o que tá vendo, né? Então aqui ele ignorou o rosto, ignorou as faces, tentou pegar as formas gerais. Claro que aqui ele já entende muito sobre as inserções, né? E sobre os músculos. Mas é um estudo legal de pegar os desenhos dele e já ver como que ele tá quebrando essas caixas, né? Então aqui a caixa torácica ele quebrou assim. Aqui esses ossos são a clavícula, né, que ele apresentou aqui, bem achatado e meio sujo assim, mas dá pra ver, a gente vai ver mais como quebrar mais pra frente. Aqui é a pelvis inclinada, como ele já tinha feito aquele traço de inclinação. E ela termina na virilha aqui, né, no arco púbico. Então, ó. E aí a gente poderia fazer caixa pra tudo, né, a perna dele tem uma caixa que tá inclinada pra frente, assim. Mas as principais são a daquelas 3 grandes massas que a gente está vendo. E aqui ele faz uns gestuais, né, mostrando como essas 3 grandes massas elas citam, né, a direção e a história que o corpo está contando, né, o movimento. Conforme tu joga a cabeça para um lado, por exemplo, com uma caixa, o corpo tem que se equilibrar jogando, né, um peso para o outro, por exemplo. E aí a pelvis vai se inclinar para outra, né? Isso é o que dá dinamismo e equilíbrio pro desenho, sabe? Quando a gente vê... Deixa eu ver se... Esse próprio desenho do Bridgman já tá, né, na pose que é conhecida como contraposto, assim, que é... O peso tá todo apoiado numa perna, que é essa perna mais alta, e essa perna mais baixa ela fica relaxada, né? E pode ver que essa pelve está apontando... A frente da pelve está apontando mais pra gente, e a caixa torácica tá apontando um pouco... Tá mais apontando pra lá, né? Então essa diferença, essa quebra de eixos, essa variação de peso é o dinamismo. Fluidez, né? Que é o que a gente estudou nos vídeos de gestual. Os vídeos anteriores do canal que eu analiso também os desenhos do Steve Houston, do Glenn Vico.